É a primeira vez que na playlist o autor da música tá aqui, né? Presente, e eu fico muito feliz de ele ter aceitado o convite. Mandei o convite meio tímido lá, porque eu falei, nossa, não tem gabarito pra tocar com esse homem, rapaz. Eu sou muito cara de pau, meu. Mas, graças a Deus, você aceitou e fico muito feliz. Eu acho que o Cris compartilha disso comigo, essa é uma das nossas favoritas, sim, né? Sim. Agora já passou o festival, a gente já pode falar. Pode falar, né? Sem dúvida. Uma das nossas favoritas, sem dúvida, no nosso coração. Se tivesse sido a vencedora também estaria muito justo, né? Foi uma das músicas que a gente mais gostou. Que Deus abençoe, obrigado por nos presentear com essa música. Mas conte você a história do porquê ela está na sua playlist. Não, perfeito. O primeiro eu fui surpreendido mesmo, né? Quando o Alisson, você falou que o Alisson ia estar aqui, você falou ontem pra mim, eu não sabia. Eu falei assim, nossa, que da hora, porque a ideia é do Marquinhos, obrigado, porque eu tinha mandado a playlist pra ele, daí quando ele convidou você, eu fiquei feliz. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer uma surpresa pra você. A princípio, esse foi o meu pensamento, mas foi você que me surpreendeu. Mas, assim, por que da sua música, né? Eu queria uma música agora, né, para fechar, e a gente tem muitos problemas de fazer 8 músicas, né, mas a gente já está quase 2 horas conversando. Se a gente fizesse 12, a gente ia ficar 3, 4 horas conversando. Ou seja, não ia ter fim, né? Então, quando a gente limita em 8 músicas, então a gente acaba, né, sendo seletivo, né? Sim. E aí eu quis trazer uma música que ela refletisse um momento específico, que eu queria falar do podcast, né, do podcast Vale de Deus, porque é também um ponto chave assim da minha vida, né? Quando a gente decidiu fazer um podcast, também foi uma retomada, né, nesse trabalho de igreja, né? Então eu sempre tive ligado a trabalhos de igreja, seja no grupo de jovens, seja com o teatro, seja com o grupo de canto, né, encontros, né? E aí, só que a vida vai nos colocando em condições que fala assim, agora eu tenho que abrir mão um pouco disso e firmar em outra coisa, né? Então, logo depois que a gente casou e, né, nossos filhos começaram a nascer, né, primeiro a Maria, depois a Cecília, a gente acabou se afastando um pouco do serviço de igreja nunca, né? De igreja a gente sempre estava lá, mas do serviço da igreja, né? Aí a gente voltou com um grupo de canto e tal. E aí, um ponto muito forte dessa retomada de trabalho foi o podcast, né? E aí trazer uma música do festival é porque talvez seja o ponto mais alto que a gente poderia chegar do nosso podcast, foi o festival, né? Sim, o Festival Vai Dar Louvor. Que assim, a gente não esperava que a gente conseguia fazer, então vocês foram cobaias do ponto de vista que se não desse certo pela nossa incompetência, vocês iam acabar sendo arrastados junto, né? Então, confiaram nisso também, né? E a gente também confiou muito que a gente ia conseguir fazer o festival. Então, assim, o que a gente, né, há um ano atrás, um ano e meio atrás, né? Cara, tá bom assim, né? O podcast tá legal, a gente consegue fazer, a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente acha que a gente tá trabalhando com evangelização, tá tudo certo. De repente a gente fala, o que a gente pode fazer de maior? Não, um festival. E aí foi, sabe, o nosso ponto alto, né? O festival. Há um ano e meio atrás a gente poderia falar, e com certeza a gente falaria que não, isso não seria possível. E foi, né? Com a graça de Deus foi possível. E aí trazer a sua música, porque para mim a sua música foi a melhor música assim, que a gente pôde escutar no quesito de letra, né? Essa é a minha opinião, né? No quesito de letra, no quesito de composição. Então a música, ela marcou muito para mim, muito de eu gostar muito de escutar ela, de eu sempre que eu posso eu tô reescutando ela, eu acho perfeita a sua música, assim. Não estava na nossa mão, na minha mão decidir isso, né? Mas se eu tivesse essa condição, você estaria lá. Então, eu só queria que você soubesse mesmo disso, né, da minha parte, que eu achei a sua música maravilhosa. Ela fala para mim de um jeito, assim, daquilo que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Né? Daquilo que eu gostaria de ser essa pessoa que você descreve, aquilo que me falta chegar. Eu sei, né, o quão pecador eu sou, né? Mas eu gostaria de ser melhor, é meio que Paulo, né, que fala isso, né? E aí a sua música fala muito sobre isso, né?
E eu tento, né? Eu gosto muito, a gente tinha um amigo, né, o Dom Arnaldo, nós temos esse amigo, né? Ele é o bispo aqui, o bispo anterior aqui da cidade, e ele nos ensinou, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. E isso é um mantra, né? Que ele nos ensinou a meditar sobre isso. Então é uma coisa que volta e meia eu me pego fazendo, porque eu sei o quão pecador eu sou. Eu não gostaria de ser, e eu sempre vou ter essa falta. Então a sua música, ela tem essa sensibilidade, né? De mostrar. Eu acho que, né? Cara, você estava com o coração, você falou assim, vou abrir meu coração, Deus, toque em mim e faça com que eu escreva uma coisa que vá tocar outra pessoa. E a sua música me tocou. Você não tenha dúvida disso, assim.